isso aí, né, Luizão? Tamo junto mais uma vez. Chegando mais uma vez. Graças a Deus. Alto Nível Podcast. E hoje recebendo uma pessoa ilustre. Esse é ilustre mesmo, um professor, hein? Professor. Já esteve com a gente várias vezes. Rapaz, é um prazer. Nessa correria da vida aí. Recebendo hoje, então, com o maior prazer, Everton Lima, psicanalista. Vai estar debatendo, construindo histórias aqui conosco. Seja bem-vindo, viu, meu querido? Prazer todo meu, muito bom, Micael, meu amigo Luiz. Tamo junto mais uma vez, né, irmão? Forte, firme forte, importante. aí, sempre, né? Prazer estar aqui com vocês aqui. Não, o Luiz comentou assim, Micael, tem um convidado especial pra gente estar levando no podcast. Mas inclusive vou te falar, ó, não é um cara fácil de trazer não, porque a agenda do homem tá sempre lotada, mas faz um pedido especial pra ele, ele vem. Luizão manda. Pô, te agradecer. Rapaz, essa pessoa aí é na hora. Graças a Vamos Deus. atender na hora. As boas amizades, né? Com certeza. Faz. E hoje a gente está vivendo assim um momento atual, né, na sociedade, né, Luiz? Verdade, que né? é até preocupante. Verdade. Então os índices e os indicadores aí relacionados à agressividade, ao estresse, à falta de paciência, principalmente também no trânsito. Então, a gente tem visto esse aumento e a gente estava até falando um pouquinho nos bastidores. Você trouxe alguns dados que vai apresentar a oportunidade, mas antes da gente falar, adentrar no tema, conta um pouquinho sobre o seu consultório, a sua clínica. Ótimo. Você que já atua aí há alguns anos nessa área. 16 anos nessa área. 16 anos, que bacana. 16 anos Conta um nessa pouquinho área. da onde veio o Everton, então. Maravilha, prazer, né? Pra quem está nos ouvindo aí, podcast alto nível, que é alto nível mesmo. A luta aí pra colocar o nome lá em cima, né, meu irmão? Eu tenho essa cara de novinho, mas já estou com 42, vou fazer 43 anos agora, né? E 16 anos atuando nessa área de atendimento. Hoje a psicanálise, ela é uma vertente de tratamento de psicoterapia. E a nossa clínica vem tratando fobias, né? Hoje o trauma maior da humanidade, que é a depressão. E a gente trata casais também, né? Mas esse problema, em geral, ele já vem de séculos em séculos, né? Hoje o povo está mais atualizado para fazer terapia. Hoje já não é mais um tabu. Há 16 anos, quando a gente começou a falar em terapia, era uma coisa meio complicada. Hoje é meio padrão. Hoje todo mundo busca fazer terapia. A terapia hoje não é só para tratar a pessoa, ela vem com uma preventiva também, para que a pessoa não entre num efeito psicossomático, que é as doenças do corpo, né? A gente teve em 2004 o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde da depressão como doença, porque toda doença tem um código que é chamado de CID. Em 2004, ela é reconhecida na Organização Mundial de Saúde e é criado o seu código, que é o famoso CID, né? Você vai no psiquiatra, no psicólogo, no terapeuta, ele vai ter que fornecer via laudo o atestado CID. Em 2004, ela reconhece e ela entra entre as 50 doenças que mais matam na Terra em 2004. 10 anos depois, 2014, ela já está entre as 10 doenças que mais matam na Terra. A depressão. Esse cara foi rápido, hein? Rápida, muito rápida. Interessante, né? que ela é milenar, né? Porque Isso. a depressão a gente já tem até em fatos bíblicos aí, várias histórias de homens de Deus que entraram em depressão, Você né? falou, eu como A pastor... famosa história da caverna de Adulão e Não, eu como pastor, eu já pesquisei na Bíblia, porque um dia eu vi alguém, claro que alguém que não tem muito conhecimento de escrita, falando que crente não entra em depressão, cristão não entra em depressão, que isso não é coisa de Deus, isso é coisa de diabo, espiritualiza algo que não é para espiritualizar. Mas a Bíblia tem relatos de pessoas que pediram para morrer. A Bíblia fala lá em Números 11:15 que Moisés pediu para morrer quando viu o fracasso do povo no deserto. Está lá, registrado, Números 11:15. Em 1 Reis 19:4, Elias, cansado de ser perseguido, pediu para morrer dentro do deserto. A Bíblia vai falar que Jonas, por sair do caminho, no Jonas 4:3, pediu para morrer dentro da barriga do peixe de uma vez. A Bíblia também vai falar que o próprio Paulo, né, que diz que Deus não prova o homem além das suas forças, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 1, no versículo 8, ele pede para morrer, porque a luta dele na Ásia foi além do que ele podia suportar. O próprio Jesus pede para morrer e ele diz assim, se possível, passa de mim esse cálice. O próprio Deus teve esse momento, ele entendeu, né, esse momento. Então, assim, não é uma coisa espiritual, é um momento que se vive e que vem aflorando e vem apertando. Como eu venho dizendo, 2014 ela passou para as 10, 2017 ela estava entre as 3. Perdia para coração e perdia para câncer.
que eram as doenças que mais matam na Terra. 2019, quando entra a pandemia, ela sobe no ranking, ela não subiu 100%, ela subiu 600% no mundo, com a angústia do povo em meio à pandemia. Então, ela passa para primeiro lugar em 2020 como a doença que mais mata na Terra hoje. Escala rápido, né? De muito crescimento. rápido. É uma doença que é invisível, não dá para se definir. Né? Muitas pessoas não entendem como funciona a depressão, acham que é uma frescura ainda, acham que é uma coisa que não pode ser tratada, que é só um momento de tristeza. E depressão não é só um momento de tristeza. Ela tem um efeito psicossomático que ela agride o corpo mesmo. Então, ela causa um efeito, né? A depressão ela causa, né, dores no corpo, a depressão causa queda de cabelo, a depressão causa problemas no intestino, problemas na pele, problemas no sangue, a depressão causa problemas nos nervos, tem pessoas que travam, não conseguem se relacionar, e aí da depressão parte para síndromes e os pânicos. Como a gente começou a falar sobre os traumas que nós vamos vendo hoje o trânsito é o que mais sofre. É verdade, né? 2020, eu estiver falando muito, você corta aí, Luizão. Não, é porque, assim, até pegando essa deixa sua aí, era muito comum, na época dos nossos avós, já existia essa doença, mas o pessoal tratava assim, vamos mandar benzer. Isso. Não, você está entendendo? Muita E, coisa. às vezes, a pessoa ia a óbito por causa disso, mas para eles, não, foi... Né, é porque não benzeu, é porque não mandou rezar, é porque... Cara, E é uma doença grave, séria, precisa ser... Hoje já é levada a sério por muita gente, já é demonstrado. Hoje o estresse também, do trabalho, do dia a dia, né? As rejeições são mais fáceis. A vida social se tornou muito distante devido à internet, não tem mais relacionamento, né? Tem só vida online. Hoje é muito difícil ter um relacionamento como se tinha antes. Então, às vezes, se tratava mais rápido. Né? Às vezes a depressão vinha, mas como tinha um relacionamento, na nossa época de mais de infância, tinha aquele sai para fora, vai jogar uma bola ali, vamos fazer aqui, vai com a família. Hoje não, hoje é muito trancado dentro de um quarto. Isso não é saudável para a mente humana. E também tem uma questão que o povo de antigamente costumava pedir conselhos, né? Para os mais velhos, né? Para quem tinha mais experiência. Então hoje já se perdeu o respeito. Né, esses dias eu estava vendo um vídeo aí dos meninos filmando, né, viralizou isso aí essa semana, filmando lá uma agressão física e verbal contra uma professora, ela tentando tomar as rédeas da sala, né, e aí deu repercussão nacional, isso aí eu não sei onde que foi, eu vi a repercussão e tudo. Então, o que acontece? Então, perdeu o respeito pelas figuras que davam conselho, que acalmavam as crianças, os jovens na época, né? Que eram geralmente quem? Os anciãos, né? Eram os pais, os avós. Verdade. A gente tinha aquele costume de pedir um conselho para a avó, né? Para o avô, e aí o avô nos aconselhar com um problema que a gente tinha, às vezes, de relacionamento com o pai, né? Ou no trabalho. Quando a gente tinha uma situação de emprego, de empreendedorismo, né, no trabalho ali, a gente pedia geralmente um conselho para alguém, um empresário mais afinado, experiente. Hoje em dia não, né? Todo mundo acha que sabe tudo. Você começa com um adolescente de 13 anos, ele já sabe que é dono da vida. Tudo ele dá o Google, né? O cara vai dar o Google e ele vai entender que ele acha tudo ali. Ele acha que ele tem todo o conhecimento do mundo na palma da mão, só isso. Ele chega até a fazer consulta pelo Google, pô. Sim, consulta hoje médica, em dia... O cara achar sintomas no Google. É verdade. E chega muita gente no consultório assim, viu, Luiz? Com sintomas que são eu chamo de sintomas placebo, que a pessoa criou para si mesma. Porque tem gente que tem esse efeito placebo para si mesmo. E efeito placebo é que vai criando aquela coisa que não existe. A pessoa começa a ler, né? Pessoas que têm síndrome disso, tem esse tipo de personalidade. Eu tenho isso. E aí começa a se autodiagnosticar. E não funciona assim. Você ter noção, um diagnóstico de uma síndrome ou de uma depressão, ela precisa passar por um teste. A gente faz o teste lá na clínica, é mandado para um neurologista, o neurologista vai fazer o exame, é encaminhado para o psiquiatra faz outra avaliação, para depois a gente ter uma certeza e começar um tratamento. Então não funciona só e dar um Google, certo? Não tem só esse aspecto, porque às vezes pode ser sintomas falsos, placebo, porque tem muita gente que fica doente por placebo. Já viu gente que fica doente só de você falar assim, você está amarelo. A pessoa começa, estou doente, estou passando mal. Então, recebe sugestão com facilidade. Não, tem uma pessoa que a gente
convive, que é só alguém dar um espirro perto da pessoa e falar, nossa, Nossa. mas fulano, você já gripou, não sei o quê. E eu fui acostumado ao seguinte, quando alguém fala alguma coisa negativa, a gente fala com a positiva, né? Isso. Então, assim, a pessoa fala, quando eu, às vezes dou espirro, né? Fala assim, nossa, Miguel, mas você já tá gripando. Eu falo, não, ó, isso aqui é só uma rinitezinha de manhã cedo, tá Não, tranquilo, ó, viu? ar-condicionado. Ó, gripe pra cá, não. Então, É. mas como que você se encontrou nessa área da Da psicanálise? psicanálise? Né? Então, Então, eu naquela época não era tão Não. disseminada, era mais a psicologia em si. Isso. Na verdade, eu fiz assim, eu fiz bacharel em teologia na época e depois eu fiz filosofia, né? A partir da filosofia, aí eu fiz uma pós em psicanálise, aí eu fiz mestrado e eu fiz uma tese para doutorado dentro da psicanálise, só para tratar síndromes. Hoje eu tenho uma tese de doutorado que é só para tratar síndrome de borderline. A síndrome de borderline é uma das síndromes mais graves que atacaram os jovens hoje em dia. Vocês já devem ter visto jovens que se automutilam. Sim, Então, essa automutilação chama-se síndrome de borderline. Né? Então, ela é uma síndrome que vem atacando muito e meio que virou um modismo dentro dos jovens em alguns aspectos. Sim, é bonito falar que tem uma E síndrome. influência de muitas coisas, Sim, né? De questão sim. de músicas, Exato. né? Que levam a um certo transe e aí sugestionam um suicídio. Sim. Com relação a algumas séries pesadas, macabras, né? Que existe muito aí. Eu lido muito com adolescente lá na igreja, então a gente está sempre ali de olho nisso, né? Que tem afetado esses adolescentes. Monitorando, né? Inclusive, tem muitas influências coreanas, Isso. influências japonesas nisso aí, Tem. influências asiáticas, né? E que tem um pouco também de certas tendências aí espirituais. Isso. E a Tem gente também. A Porque gente tem que tomar cuidado um pouco com essas análises, né, doutor? tem que tomar porque assim, hoje a síndrome borderline, para mim, é uma das síndromes mais graves que tem no meio, porque cria o transtorno de personalidade, a mudança de humor, certo? Cria o fato depressivo muito agravado, clínico, que é o desejo de suicídio constante. Você vai ver essa pessoa constantemente entrando nessa vibe de querer se matar, de publicar isso, de mostrar isso, e entra num estado de ansiedade tão grande que a automutilação é para aliviar. Se você perguntar para um borderline por que ele se corta, ele vai falar que cada corte que ele dá, ele sente um alívio. Cara, um alívio momentâneo. Né? É claro que tem uma explicação científica por causa do alívio, cria uma adrenalina rápida, libera serotonina com força, certo? Então dá aquela sensação momentânea de que está melhorando o real. Certo? Porque quem entra em estado depressivo para de produzir em excesso serotonina e melanina. Por que a pessoa com depressão não dorme? A pessoa com depressão, do nada, ela acorda e não consegue dormir mais. Porque do sono ela para de produzir serotonina e melanina. Ela para. E aí ela desliga automático, ela não consegue mais dormir. Certo? Então, aí entra a medicação. Porque as medicações têm níveis, ansiolítico, tem o antidepressivo e tem o antipsicótico. Certo? Então, são 3 efeitos. Cada um tem um estágio avançado da depressão. Certo? Então, é bom tratar do início, que já se trata só com o cognitivo. Entendi. Que é o tratamento de reprogramação que a gente faz, de abordagem, que é o aconselhamento que se tinha antigamente, que hoje não tem mais. Certo? Hoje não tem mais essa sensação de aconselhamento, de guia, certo? Os pais têm medo de falar não, e não falar não, eu vou te falar de 10 casos que eu pego de borderline, pra você ter noção, com jovem a faixa etária que eu trato, 15, 18, saindo da pré-adolescência, adolescência para jovem, que eu trato, o que eles mais falam, meu pai tivesse falado mais não para mim, se meu pai tivesse sido mais duro, eu não era essa porcaria que eu sou hoje. É verdade. Né? Você está entendendo? Às vezes o pai acha que está sendo bom para a criança, certo? Mas ele não sabe o efeito que está causando sobre essa pessoa. A palavra não. Exatamente. Ele quer ser cuidado, ele quer ser guiado, ele quer ser... Porque o jovem não nasceu para tomar decisão. Ele tem que aprender. A maturidade vem no aprendizado. A gente aprendeu assim. Para tomar decisão, a gente vai amadurecendo. Hoje em dia, tem família que deixa a criança decidir. Eu estive num restaurante outro dia, até engraçado, uma família de 5 pessoas, com uma criança de 4 anos, e a criança falou que era sentar ali naquela mesa. A família inteira foi sentar na mesa. Aí sentou na mesa, falou, não, nós vamos sentar lá naquela lá. E aí foi a família inteira acompanhando uma criança de 4 anos tomar uma decisão aonde vai sentar. Eu conheço uma família que tudo que é decidido na casa de passeio, de shopping, de lazer, é o menino que decide. Sim.
Não, porque o fulano decidiu, o Beltrano decidiu, e aí a gente vai ter que fazer. Exato. E essa desestrutura que vem tendo hoje também, escolar, que né, tá querendo ser implantado, por exemplo, antigamente você tinha um livro que você tinha que ler. Na escola você tinha toda uma programação feita pela escola para ler. Hoje eles estão modernizando algumas coisas da escola, o aluno escolhe o livro que vai ler. E não funciona assim. Ele não pode ter esse direito de escolher, ele tem que aprender. Tem coisa que nós aprendemos, certo? Que foi colocado e moldou o nosso aprendizado. Hoje em dia não tem mais esse tipo de aprendizado. Está mudando muito. Né? E vai destruindo a mente, vai desconstruindo uma sociedade. É a tendência também, se a gente for olhar para as coisas de Deus. Né? Eu, como cristão, eu acredito muito na realidade de Deus. A Bíblia fala em 2 Timóteo, no capítulo 3, que nos últimos dias nós teríamos dias difíceis, onde as pessoas perderiam amor pelas coisas de Deus, né? E teriam mais amor por si próprio, pelas suas próprias coisas. E nós estamos vendo isso hoje. Eu sou de uma época, Luizão, não sei se você é dessa época, deve ser mais ainda, porque assim, eu sou da época que comprava a roupa, falava, essa roupa é da igreja. Independente se era católico, se era evangélico, 6 horas da tarde se descia todo mundo para a igreja, as famílias iam. Todo mundo. A reunião era na praça da igreja. É a roupa de ver Deus. Eles falavam. Independente se era católico, crente, a reunião, eu fui católico, a reunião era na praça da igreja católica. Mas é verdade. Outra coisa, não se ia para a igreja de qualquer jeito, não. Não, era com a melhor roupa. Tinha um ritual, era a melhor roupa. Respeito. Tinha o respeito. Se desligava tudo para poder tomar banho, para se organizar, né, se preparar para você estar ali. Era um momento. Ambiente, né? Seja católico ou evangélico, era desse jeito mesmo. Isso. Cristão, né? As famílias desciam para poder fazer a sua parte com Deus, certo? Era um programa específico para Deus. Hoje em dia, a pessoa vai para a igreja, pega o celular, bota na mão da criança para a criança ficar brincando na hora do culto. E você falou uma coisa tão certa. Eu fui à missa domingo retrasado. Eu estava reparando, cara, entrou uma menina, sem brincadeira, cara. Ela pegou o celular no banco, sentada na igreja. A hora que a missa começou, essa menina estava com o celular na mão e ficou a missa inteira. Eu falei, cara, para que vem a igreja, cara? Para que vem a missa, cara? É verdade. Não viu nada. E eu reparando nela, falei, eu quero reparar essa menina. Papai não desligou o celular 1 minuto, cara. Dentro da igreja. O famoso desencargo de consciência, né? Aí chega em casa e fala assim, mãe, eu fui a missa. Mas o espírito está longe. Está longe. Aí, você foi muito feliz aí no que você falou. Eu participei de uma palestra também, familiar, na igreja, e um psicanalista falou o seguinte, que ele também trata só com jovens de alto padrão, de alta classe, entre 15 a 18 anos. Só 2 fatos que ela falou. Ela ficou 2 anos tratando dessa faixa de idade. Só pessoas ricas, filho de rico. 2 fatos importantes. Os filhos falou para ele, minha mãe nunca mandou eu escovar os dentes. Olha o detalhe. Eu chego da escola, minha mãe nunca abriu minha bolsa para ver o que tinha lá dentro. Hoje são drogados e viciados. Isso. Cara, eu fiquei impressionado. Esse relapso dos pais é muito grande, certo? Vou dormir na casa do meu amigo. Não pergunta quem é um amigo. E aí vem essa casa do amigo, vem a questão dos abusos e os traumas de abuso depois. É verdade. Com certeza. Hoje em dia a sexualidade é muito aflorada muito cedo. Muito cedo. Hoje em dia os jovens vêm numa vibe diferente do que era antes, na sexualidade. A não identidade. É o chamado pansexual, certo? Eu gosto de quê? De pessoas. Não depende de que sexo é. E vem com a erotização das crianças isso, e tudo vai desencadeando isso. nesses jovens que nós temos hoje, né? Agora, tudo isso que a gente tem comentado aqui, pode-se dizer que refletiu nesse aumento da agressividade das pessoas no trânsito. Então, a gente aqui no Alto Nível Podcast, a gente trata um pouco do trânsito, desse universo do comportamento, carro, da né? moto, do comportamento, da cultura, mas a gente tenta aplicar um pouco também a questão do conceito, até por causa dos nossos patrocinadores, né, Luiz? É verdade. Então, assim, com relação a isso, a gente tem visto um aumento da agressividade das pessoas no trânsito. Sim. Tem tido aumento de casos de morte, de casos fatais.
de imprudências exacerbadas e uma questão sem limite mesmo, né? As pessoas estão andando Agressiva, né? realmente sem limite, né? Na verdade, pra você ter noção, pós-pandemia, 2022, pós-pandemia, começou a liberar trânsito, a tudo, o aumento de infração foi monstruoso. Foi coisa que não acontecia em 2 anos, aconteceu em 6 meses. Certo? O povo veio totalmente desconectado com a realidade. E hoje em dia, esses fatores de sobrecarga, incerteza do amanhã, questão financeira, né? Aí vai ligar governo, a gente vai ligar vida espiritual, a gente vai ligar relacionamento, a gente vai ligar saúde. Tudo isso afeta no trânsito. O trânsito hoje, ele é o gatilho principal, né, para mudança de comportamento de pessoas. Você vai conhecer pessoas que são super educadas, mas no trânsito são mal educadas Se transformam ao totalmente. extremo, porque cria um nível de estresse rápido, alto e elevado, né? Então sobe muito o nível de estresse dentro do trânsito, e aí quando você tem um nível de estresse alto, você para de raciocinar logicamente. Isso é automático. É automático. O ser humano faz isso automaticamente. Nós temos o raciocínio lógico que está no nosso córtex pré-frontal. Então, parou de... A ansiedade veio, né? Você para de raciocinar logicamente, certo? Então, assim, o certo era respirar, acalmar, mas não dá. Não dá. Certo? Então, aí vem a agressão, morte no trânsito. É. Hoje a questão também das pessoas quererem justiça rápido, quererem mostrar que são melhores que os outros. E o álcool também é um dos maiores potencializadores que nós temos da agressão dentro do trânsito. O álcool. Dentro do trânsito, Há um índice, há uma pesquisa que é da Organização Mundial de Saúde, pessoas que fumantes, são mais agressivos ainda ao trânsito do que quem não fuma, né? Interessante. Porque está com o sistema nervoso aflorado, às vezes está ali, para de fumar, certo? Ou está fumando, perde a percepção. E o acidente mesmo no trânsito é mais o desligamento por causa do celular. O celular hoje é um dos maiores causadores de acidentes no trânsito, né? Você desligar teu cérebro, porque o teu cérebro não consegue raciocinar em 2 aspectos, em 2 vertentes. É igual não saber negativar. Muita gente fala assim, eu não vou fazer mais isso. Já ouviu alguém falar assim, eu não vou fazer mais isso? Ou até mesmo vocês já falaram, eu não vou fazer mais isso. Acabou fazendo? Não acontece? Porque o nosso cérebro não sabe negativar. É uma coisa interessante. Para ele, tudo pode. É porque ele não entende o comando falar assim, eu não vou fazer. Entendi. Quer ver? Tenta não pensar na cor verde. Que cor que você pensou? A verde. A verde. Porque o teu cérebro não entende esse comando, assim, eu não vou fazer. Então, a programação da psicoterapia, a programação da psicologia, da psiquiatria vem em programar a mente para algo positivo. Não funciona assim. Tá. Não funciona eu falar assim, eu não vou fazer, eu não quero. Você tem um período para você... Raciocinar e reprogramar teu cérebro. Entendi. Você precisa, né, programar teu cérebro de outra forma. É. Certo? Então, o trânsito hoje aumentou muito por esse nível de raciocínio lógico das pessoas, né? O acidente, as pessoas vêm dirigindo mais agressivamente, as pessoas vêm se comportando diferente dentro do trânsito e aumentou muito o número de carros no nosso país. Muito mesmo. A indústria vende, cada ano que passa, ela vende mais carro do que o ano anterior. Eu né? costumo observar o trânsito de Goiânia em relação a outras capitais, né? E Goiânia é relativamente menor a concentração populacional dela do que outras capitais. Né? Você pode ver que em outras capitais a horizontalidade da cidade é maior. Goiânia ela é muito concentrada em alguns polos. E a gente observa, a gente que já roda aqui em Goiânia há bastante tempo, várias situações, vários pontos críticos. Eu faço análise assim de cunho pessoal e particular, que no máximo em 5 anos Goiânia vai viver um colapso no trânsito. Acho que nós já estamos meio que no colapso. Hoje a gente está vivendo um pico de colapso, mas eu acho que assim, nos horários de rush, eu acredito que Goiânia vai parar em 5 anos, se não forem feitas políticas efetivas mesmo. Eu acho que Goiânia hoje já caberia a questão de rodízio de determinados carros, caminhões trafegando dentro da cidade em horários específicos, como hoje tem em São Paulo, hoje tem em Minas. Hoje eu acho que o fato dos caminhões seria interessante. Porque olha só, você passa pelo anel viário ali. É muito grande, né, de caminhão. Sabe, você vai lá no Campinas nesse horário, você vai lá no Dergo nesse horário de rush. Então, é assim, possível. Quando está a hora de rush, você pode estar no centro, que você pode estar na T63, que você
pode estar na 85, na T9, você pode estar aqui no Bueno, está tudo travado. Tudo. Não vai, nem vem. Então, assim, todos os condomínios foram projetados para irem para um determinado crescimento da cidade. O plano diretor da cidade, plano diretor, ele foi pensado de uma forma que concentrou prédios num canto, condomínios no A outro. 85 deu uma desafogada ali, né? Com aqueles viadutos novos ali, deu uma desafogada ali por baixo ali, já deu uma melhorada. Mas quando você vai numa capital como Minas, né, que está aqui o Mineiro, e como vai em São Paulo, você vê que esses viadutos de Goiânia é um projeto de viaduto, né? Não, tá longe, né? Tá longe de ser um viaduto. Quando você vai em Recife mesmo, que eu vou estar indo agora, esse dia em Recife, uma cidade já de centenária, né? Então você vê o que é um viaduto de verdade. O viaduto foi criado para desafogar um trânsito, para pensar. Agora aqui em Goiânia... A gente fala, sabe por quê, Miguel? Belo Horizonte também, né? Eu estou lá há muitos anos, também deu essa alavancada a nível do trânsito, melhorar o trânsito urbano com viaduto, a partir de um certo governador para cá, que no meu caso falar o nome dele. Uhum. Mas é um cara que já cabeça jovem, porque Belo Horizonte, Minas ficou na mão de muito governador também que vivia no passado, né? cara. Entendeu, cara? Então, que as melhorias de trânsito, justamente, querendo ou não, no Goiânia, a pouco que tem foi do Íris ainda, certo? Estava comentando esses dias com um amigo meu que foi em Curitiba, né? Ele falou assim, Micael, nós tínhamos que pegar uma turma de vereador, uma turma de gestor aí de trânsito, a galera que está aí, né? Nessa gestão da cidade, levar lá em Curitiba para dar uma conhecida lá, rapaz. Eu tive Curitiba, que é isso? É um show de bola, cidade né? ali, mais ali do região ali sul, sudeste do país, é diferenciado. Então, são poucas coisas, né? Sim. Mas eu queria também que você falasse um pouco sobre a sua clínica, como que ela funciona para receber essas pessoas que são vítimas da fobia, né? Depressão. Amiga nossa esses dias foi quase assaltada vindo da chácara. Uhum. Semana agora. E ela tá com medo agora de voltar da chácara no mesmo horário. E aí tá tendo que mudar o horário. Então é um tipo de fobia. Lógico. E pode agravar para síndrome de pânico. Então, amanhã nem conseguir sair, né? Como que funciona? Conta um pouquinho do seu trabalho. Então, assim, esse tipo de tratamento hoje dentro da clínica é o que mais a gente tem, né? A nossa clínica fica de frente ao Instituto Batuíra, que fica do lado do Flamboyant, né? No Concept Office, a gente tem um consultório ali e a gente tem um consultório também em Senador Canedo, que é onde eu moro, no centro ali, né? Na clínica de Instituto da Rose Dias, né? Eu atendo lá também, certo? Então, assim, hoje o atendimento nosso maior público presencial de fobia, certo? Ele vem de pessoas que sofreram traumas de acidente, porque quem sofre trauma de acidente não consegue dirigir depois. É verdade. Acaba tendo esse efeito, chama-se amaxofobia. Certo. Que é o medo de dirigir, certo? Essa reprogramação ela é feita na clínica, também tem a base com psiquiatra, com medicação, né? E a reprogramação a gente faz na clínica, aos poucos a pessoa vai perdendo. No caso dela também, talvez vai precisar de um bloqueador com psiquiatra, certo? E aí a psicoterapia. Então, a nossa abordagem hoje é sempre junto com a equipe. A gente tem um neurologista, a gente tem um psiquiatra, a gente tem uma nutricionista e temos, né, eu como na psicoterapia para poder fazer, certo? E esse processo é um processo que a pessoa tem que querer, certo? Mas é muito gratificante. Quem faz, indica para toda a família, quer que todo mundo faça, quer que todo mundo mude, casamento, satisfatório, né? Filhos, né? Filhos, há uma transformação real dos filhos, há um reencontro familiar muito grande hoje em dia, e é necessário isso. As igrejas vêm acordando um pouco para isso e parando de espiritualizar muito e vêm tratando pessoas assim. Eu acho bom, porque as igrejas eram meio tapadas nesse aspecto, porque tudo era espiritual, e nem sempre é espiritual. Vai ter a parte que é, né, psicológica, que precisa de tratamento. Então, a nossa clínica dá essa visão, certo, de destratamento, auxilia e tem ajudado muitas pessoas aqui dentro de Goiânia, fora de Goiânia, porque eu atendo online, então eu tenho pacientes de Londres, dos Estados Unidos, da Bélgica, né? Então, pessoal, a pandemia mesmo, eu trabalhei mais do que eu trabalharia hoje, igual eu estou trabalhando. Certo? Na pandemia, eu pegava 4 da manhã para atender o pessoal de Londres, por causa da diferença de horário, certo? E até 10 da noite, certo? Trabalhando de hora, parava só para comer um pouquinho, descansar e voltava para a tela do computador para atender online. Até uma pergunta que, de repente, o público tem casa, falou, pô, mas ninguém perguntou para ele.
faz um trabalho, é lógico que tem o trabalho particular, a nível financeiro, mas Social. se faz um atendimento social também? Fazemos, sim, também atendimento social. Geralmente a gente faz em acordo com as igrejas. Né? Às vezes a igreja faz um mutirão para atendimento com as pessoas e a gente participa. Né? Esse final de semana passado mesmo eu participei, a Assembleia de Deus Campinas faz, a Vila Nova faz muito também, alguns outros ministérios têm feito muito, mas também a gente auxilia a Prefeitura de Senador Canedo em alguns aspectos lá, com alguns movimentos que tem da ONG lá para ajudar. E o Instagram? Fala para a turma aí. PC Everton Lima. Vamos lá, seguir a gente. A gente tem dois, o profissional e a gente tem o de pastor, pr.everton Lima também. Enquanto ele está falando aqui, fala o nome da clínica, porque a gente vai subir a logomarca. Ótimo. Clínica da Mente. Quiser agendar um horário, assistiu, certo? Clínica da Mente, quiser agendar um horário, certo? O telefone vai estar aí, né? Para poder colocar. Sim, pode. Mas assistiu aqui na Alto Nível, tem um desconto de 50% já na avaliação para poder, bacana. tanto presencial quanto online, certo? Assistiu aqui na Alto Nível, eu assisti lá no Alto Nível, quero fazer uma avaliação, que eu acho que eu estou com esse problema, e a gente vai fazer com o maior carinho. Clínica da Mente fica ali no Concept Office, do lado do Batuíra e atrás do Flamboyant. E uma coisa importante, né, Micael? Que é o primeiro bate-papo, que a gente vai ter sempre o EFT aí com a gente, né? O maior prazer, ué. Porque tem muito assunto para falar. Sim, tem muita coisa hoje em dia que hoje tudo envolve um pouco do psique. A riqueza envolve o seu psicológico, para você se tornar alguém poderoso, para você se tornar um empreendedor de sucesso, certo? Tudo na sua história. O casamento, se você não tiver uma estrutura psicológica, você destrói, porque casamento não é fácil. Casamento nunca foi fácil. As pessoas pensam que casamento é fácil, mas casamento eu tiro pela a esposa Billy Graham. Billy Graham, uma das maiores autoridades que nós tivemos no século XXI. Isso é verdade. Né? A revista Times, 50 anos de casado. Tá? A revista Times vai lá, vai fazer uma entrevista com a esposa dele. A mulher da Times estava tão empolgada de entrevistar ela, falou assim, nossa, ser casada com o seu Billy Graham deve ter sido paraíso, maravilha. Top. Ela, nem tanto, né, minha filha? Ela falou. E a mulher falou assim, mas a senhora já quis separar do seu Billy Graham, um homem de Deus? Não, separar não, mas matar ele eu já quis umas 10 vezes. Tá lá na Times essa entrevista, porque é casamento. Casamento tem muito isso, divergência de pensamento. Desde Adão e Eva, o trem era Quem comeu maçã? Então, assim, casamento é saber sempre se autorreciclar, autorreprogramar, tem que ressignificar a relação sexual, relação a dois, conversa, tratamento. Né? E a terapia ajuda muito. Nós temos muito casal hoje que se recuperou através da terapia, ressignificou a vida. Casamento à beira, querendo separar mesmo, a terapia ajudou e mudou o casamento. Eu acho que o principal recado que a gente pode deixar desse nosso breve bate-papo aqui é que as doenças relacionadas à alma, aos sentimentos, elas têm tratamento. É verdade. Então, se você está enfrentando situações que você tá vendo ali sinais de depressão, pânico, medo, uma angústia profunda de alma, vontade de não querer mais sair de casa, né? Se às vezes você não quer mais está querendo pedir demissão do emprego porque aconteceu alguma coisa ali que está te é uma doença acuando. Burnout, é uma síndrome de burnout. Então, assim, às vezes você pode estar procurando apetite desordenado, comendo em excesso, parou de comer, não está dormindo, tudo o seu sono desregulou. Exatamente, não consegue sair de casa, medo de conversar, de socializar com as pessoas, e tudo isso é doença e tem tratamento. Tanto na família quanto no indivíduo. Do trabalho, né? Do trabalho, né? E às vezes a mãe também e o pai não sabe mais comunicar com o filho. Perdeu a mão nisso aí. Né? Então a terapia ajuda muito. Aproximar, né? Aproximar esse laço, restabelecer tudo isso. Para poder ajudar o filho, para não deixar amanhã sofrer por uma situação que pode ajudar agora. E o importante também, né, é o tabu que está sendo, quebrado, né? Isso. Antigamente a família nem falava sobre... Se soubesse que alguém que tinha, todo mundo até escondia a pessoa. Na família. Eu não queria falar isso, mas é verdade. Fulano tem doido lá dentro. Não, o cara tá doido. Mas tem muito isso mesmo. Tem ainda, né? Vai médico de doido, né? Não, eu sou doido. Tem muito esse preconceito. Mas quando faz a terapia, que faz a primeira sessão, tem uma noção diferenciada disso. Eu já tive muita gente. Já tive gente que foi em consultório porque a mulher fazia terapia
E o esposo não. Aí o esposo, ó, eu só vim porque a mulher falou que eu tenho que vir, mas eu não queria vir não, certo? Passa aí 40 minutos, o cara tá chorando e fala, rapaz, esse trem foi até bom. Eu tenho um amigo, eu te falar, Muda. esse cara, ele... Luizão, toda menina que eu vejo, eu começo a namorar, eu fico apaixonado. E ele apaixonava mesmo, cara. Dependente emocional. Não, mas apaixonava. Falei, mas essa menina não tá com nada. Não, mas apaixonava. Daí terminava com ela, arrumava outra. Pô, tô apaixonado. Um dia, ele fez um tratamento psicológico. Acabou. Cara, ele fala comigo até hoje. Eu falo, Luizão, todo mundo tinha que fazer, cara. Sabe por quê? Você passa a se conhecer você mesmo, cara. Que ninguém conhece você. E é um fator complicado, Ah, sabe? mas interessante, né? Ô, Luiz, interessante. esse fator que você falou, hoje é um dos que mais ataca, principalmente mulheres. Homens têm uma faixa baixa ainda, mas tem. Mas a dependência emocional é uma doença grave. E a dependência emocional, ao contrário do que a gente pensa, ela só pode existir uma vez na vida do ser humano. Quando nasce. Que ele depende de alguém para amar, para fazer ele comer, para fazer limpar ele. Só. Depois disso, se ele não tem esse... Olha para você ter noção, se a criança não tem essa etapa do tratamento materno e do cuidado paterno, e o afastamento do pai até os 7 anos, olha para você ter noção, o efeito que isso traz numa criança amanhã. É isso aí, ó. Dependência emocional. Alguém não pode nem olhar, que ele já está se apaixonando. Mas é verdade. E outra, se perder, vai morrer. É uma sensação de que vai morrer, que acabou. Isso a vida, mesmo. que acabou. Aí já entra no que a gente depois pode trazer ele novamente para falar sobre a questão das agressões, agora físicas, né? Do feminicídio. Sim. Das E agressões. aí, a da dependente violência, emocional isso. vai nisso. E Porque a tá dependente... atacando muito lá do masculino. Porque o cara não dá conta de ser rejeitado. Isso. Mas é porque assim, ó, o dependente emocional, infelizmente, sabe quem que ele acha para relacionar? O narcisista. E o narcisista é o cara mau. E ele só acha essas vítimas. Porque o narcisista é galanteador, é conquistador, é um ótimo amante. Mas quando ele pega que ele conquistou, acabou. Aí ele vira um destroyer. Entendi. Porque ele sabe que aquela pessoa é dependente dele emocionalmente. Cara, e ele só acha essas vítimas. E é incrível. Só acha. É porque a nossa mente é programada para procurar o que a gente mais quer. É verdade. Já quis comprar um carro, Luiz, e conseguiu comprar? Com certeza. Quando você comprou o carro, quantos carros igual você viu na rua? Cara, Porque você estava procurando aquilo ali. Funciona desse jeito o ser humano. Certo? Então a mente nossa é programada para buscar aquilo que a gente mais quer naquele momento. É interessante. Mas é isso aí. Tá boa. Tem muita conversa que eu falei. O tempo nosso já está chegando ao bacana, fim. foi bom. Né? Mas até é bom que nós não vou contar tudo, senão ele não volta mais. É verdade. Só convidar, Aqui é um tem prazer. papo de mineiro. meu amigo. Sempre tem que deixar. Tem que deixar um pouquinho para um próxima. cafezinho, um pão de queijo. A próxima vez vai ter um pão de Vai queijo. dar prosinha. Vai, cara. Comigo, o maior prazer. Foi bom. Mas Luizão, antes da gente estar deixando as considerações do Everton Lima, conta um pouquinho como que faz para ser um associado da Alto Nível. Até porque dentro do grupo Alto Nível tem também uma parte específica só para pesado. frotista, pesado, caminhão. Como é que funciona isso? Funciona assim, o grupo Alto Nível, dentro do grupo existem várias outras empresas, né? Nós temos uma empresa que faz a parte do rastreamento e a parte da ciência 24 horas. Agora foi criada a frota, proteção de pesado, justamente para a gente segmentar essa categoria. Como? Só caminhoneiro e a gente buscar no mercado produtos e benefícios para atender só eles. Por que só eles? Gente, o caminhoneiro ele sofre demais nesse país. Verdade. Tá? Você viaja, você pega umas estradas, entra num restaurante, você entra dentro do banheiro, cara, é brincadeira. As comidas a gente nem se fala. Então, o caminhoneiro ele é muito maltratado. Verdade. Tá? Em todo sentido. Então, a gente procura amenizar isso, buscando produto, benefício, condições de mensalidade que cabem no bolso da pessoa. A gente não está lá para a gente enfiar produto goela abaixo, não. É o que você vai usar. Sabe? Então, a preocupação nossa lá dentro, e do presidente também, é nesse sentido. Então, a gente está vendo aí, nós vamos montar uma oficina de retífica. Que legal. Lá, pintura de cabine de caminhão, mas tudo assim, já é um projeto um pouquinho a longo prazo, mas já está no papel, né? Mas, assim, resumindo, a gente está lá para isso mesmo, para estar atendendo o caminhoneiro,
E sua família também, que a gente consegue pôr produto, atendimento psicológico, como você está falando, pode usar o nome do alto nível, chega lá, você proporciona um desconto para eles. Então, é nesse sentido, a gente está lá à disposição de vocês, né? Pode falar no 3091-5555. E tem também um telefone específico, né, Luizão? Agora tem o 62-99699-8575. Vai falar direto comigo lá na parte comercial. Isso. Tá? E se falar direto com o Luizão, tem uma 50% de desconto também. 50%. Eu tenho igual o Everton. Comigo tem esse igual, não. E alto nível, eu sou suspeito de falar que alto nível eu conheço. O Luizão um bom tempo, o Alvan, a lisura da empresa. Isso aí. Muito bom. Então, vou aproveitar esse gancho de 50% de 50-50 aí. Então, falando com o Everton aqui, nós vamos lançar uma Black Friday agora, já pegando aí o segundo semestre. Agora, em agosto, você que quer gravar seu projeto de podcast aqui nos nossos estúdios, você que quer gravar seu curso para colocar ele em plataformas, para vender ele online, você pode estar falando conosco também no 6291-98148-7226. Então, você pode entrar em contato no 6291-98148-7226 ou no nosso Instagram, que está aqui também na tela, Micael Publicitário. Você pode falar conosco, você vai vir conhecer nossas instalações e vai gravar seu podcast com 50% de desconto também. Lembrando que daqui uns dias vai ter a nossa página digital, né? Vai ter a página não pode digital. esquecer, não. Do podcast. Do podcast. Legal. Nós estamos com um projeto também. Vou pôr a clínica lá. Cozinhando aqui ao vivo. Bacana. Nós vamos fazer aqui um hambúrguer na parrilha. Aqui. Isso. Nós vamos colocar lá também. Dia você me chama, hein? Nós vamos colocar a gente vai pôr uma página para falar só de beleza, através da Sempre Bela Cosméticos. Vamos falar sobre... Junto com a gente, entendeu? Muita coisa boa. Então, tem muita coisa bacana. Everton, nós agradecemos. Aí, muito bom. Deixe suas considerações finais. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Micael. Alto nível, pessoal bacana. Obrigado. Um abraço para o Alvan. Tamo junto. Tudo de bom para vocês aí. Fico feliz em poder e precisando, pode convidar. Vai ser um prazer. Espero você na nossa clínica, tá? Clínica da Mente, né? Psicanalista Everton Lima. Vai ser um prazer te atender, você, sua família, todos. E agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Nós agradecemos. Você que está nos assistindo aí até agora, né, Luizão? O público já está contando todo sábado esse com o Luizão. E aí? O podcast. Nós vamos fazer ao vivo. Tá vindo ao vivo. Sorteio ao vivo, interação ao vivo. Pix ao vivo. Perguntas ao vivo. Tem um Pix também. Tem um Pix ao vivo, né? O povo adora o Pix, né? Tá de brincadeira. Gente, tudo de bom. Obrigado, até a próxima. Mais um episódio do Alto Nível Podcast. Um abraço.